Pessoal, eu vou fechar aqui agora o ao vivo do Instagram, tá bom? Se vocês puderem avisar as pessoas que a transmissão por motivo de força maior foi para o Facebook, eu agradeço muito, muito, muito na página do Fonovim, tá bom? Se os voluntários puderem me ajudar nessa comunicação com as pessoas, eu agradeço de verdade. Então, vamos lá. Eu tenho uma galera de voluntários da Veiga, né? Então, eles vão me ajudar, que esses meninos são maravilhosos. Vamos lá, vou fechar aqui. E vamos apresentar o nosso evento. O nosso evento foi pensado justamente para nós divulgarmos o aleitamento. Eu estou unida aqui com amigas queridas, né? Nós estamos já há muitos anos atuando nessa área e a gente tá com certo desconforto e vendo a necessidade da gente mostrar que o profissional legalmente habilitado para avaliar a sucção é o fonoaudiólogo. Então, é importante que a classe fonoaudiológica se una e que a gente discuta questões importantes do aleitamento, porque a gente tem visto atendimentos, às vezes, complicados, em que tem entradas difíceis em relação a isso. Então, a iniciativa Fonoaudiologia Dourada é de fornecer informações fidedignas, informações que são realmente valorosas para as mães, para os seus bebês, para as famílias, para elas não se desesperarem no aleitamento, nem desistirem do aleitamento, e saberem que elas têm ajuda profissional para poder manter o aleitamento de forma tranquila, né? Então, isso aqui é importante, é a gente verdadeiramente ajudar as mães e os seus bebês, para que eles tenham um início, né, calmo, tranquilo, com conforto. E a fonoaudiologia é essencial para isso. Nós somos essenciais no alojamento conjunto. Toda maternidade que se preze tem que ter o fonoaudiólogo para fazer a avaliação, não só morfológica, mas para fazer a avaliação da mamada. Maternidade que não tem fonoaudiólogo, ela realmente está pecando com as mães e com a multidisciplinaridade, né? Então, nós estamos aqui para falarmos sobre aleitamento e eu tenho aqui essas maravilhosas que estão comigo, né? E a primeira pessoa que vai falar é uma baixinha que eu adoro, que é lá do Paraná, né? E que o protocolo dela de aleitamento, que nós usamos frequentemente, ele está em 25 países só. Né, Cris? É isso aí, Vivi. A gente deve muito às pesquisas dessas pessoas dedicadas, né? Então, vou apresentar para vocês a Cristina Ide Fujinaga. Ela é graduada em fonoaudiologia na Unesp Marília, né? Ela tem aprimoramento profissional em fonoaudiologia hospitalar pela USP, mestrado e doutorado em saúde pública, pós-doutorado em ciências pela USP também, especialista em MO pela Sociedade, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Unicentro Paraná, coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário da Unicentro e atua só em fonoaudiologia hospitalar com ênfase em neonatologia. Coordenadora do Laboratório de Pesquisa Lab Unicentro. Atua em ensino, pesquisa e extensão no Brasil, América Latina e Europa. E é mãe da Alice e da Isabela, gente, com quem ela vivenciou prolongadamente o aleitamento materno. Uma palavra, minha amiga. Querida, obrigada, Vivi. A gente se adora, viu, pessoal? Não é só ela que me adora, né? Eu também adoro a Vivi.
Eu estou muito feliz e muito honrada em estar com vocês agora à noite. Apesar de todos os nossos imprevistos, né? A gente causou aí, por isso que a gente foi aí bloqueado, hackeado. Mas não dá nada não, porque nós estamos num grupo aí que ama o aleitamento materno, ama a fonoaudiologia e não há nada que vá bater a gente ou que vá deixar a gente desmotivado para estar com vocês, para falar desse tema que a gente ama, que a gente adora. A Vivi falou um pouco da minha vida aí, né, no mini currículo, que representa realmente a minha inserção na fonoaudiologia neonatal já há algum tempo, e também da minha trajetória na pesquisa, principalmente relacionada ao UTI neonatal, né? Mas, assim, ao longo da minha trajetória e com a minha participação em outros grupos, em outros projetos, o que eu percebo hoje na fonoaudiologia brasileira, na fonoaudiologia neonatal brasileira? Que a gente já avançou bastante na unidade de terapia intensiva neonatal, que a gente avançou bastante no canguru, que a gente avançou bastante no alojamento conjunto, mas tem um período da vida que eu acho que a gente agora precisa lutar para conquistar, que é o período do puerpério. Então, nos projetos que eu estou orientando aqui em Irati, tanto de pesquisa quanto de extensão, o que eu percebo? Que os pais vão embora para casa e aí aquela primeira semana, né, aqueles primeiros 10 dias que eles vão para casa, que eles saem do hospital, onde eles receberam todas as orientações, que eles receberam todo o cuidado carinhoso com a equipe, eles vão para casa, gente, eles se enchem de dúvida. E aí, claro, né, existem vários desafios que são interpostos nessa jornada aí inicial da vida do bebê, da vida da mãe, mas eu trouxe para vocês aqui alguns que eu considero que são principais e que o fonoaudiólogo e demais profissionais de saúde devem estar atentos para estar assistindo aí essa dupla, né, essa família que está aí com esse serzinho novo no pedaço. O que acontece, então? Eu vou falar um pouquinho sobre esses desafios do aleitamento materno exclusivo na primeira semana. Eu quero também deixar claro para vocês que eu considero o aleitamento materno como um tema realmente transversal. Né? A gente sabe da importância da atuação de todos os profissionais e da própria valorização da mãe, né? Enquanto nutriz, enquanto essa mãe que cuida desse bebê, que é totalmente ativa nesse processo do aleitamento, mas que existem algumas questões que realmente a gente precisa da avaliação e da intervenção do fonoaudiólogo, e é isso que eu vou sempre trazer de pano de fundo para a nossa discussão aqui hoje. Pode passar, Vivi, por favor. O primeiro grande desafio que eu estou trazendo aqui para vocês é a questão do ganho de peso. E aí a questão do ganho de peso, assim, ela ganha uma conotação super importante, por quê? Porque a mãe e a família, eles sentem, assim, uma aflição enorme em relação a isso, né? Agora eu faço uma pergunta para todos vocês, para a gente pensar juntos, né? Será mesmo que existe uma regra que seja universal, que caibam todos os bebês nela? Será mesmo que existe uma mesma regra para todos os bebês? Por que eu estou falando isso? Porque o bebê, né, a gente fica um pouco refém de uma recomendação já dada há bastante tempo, de que o bebezinho precisa ganhar o peso de 30 a 35 gramas por dia. E aí, quando a gente vai parar para pensar, da onde será que surgiu esse bendito 30 a 35 gramas por dia, a gente vai num estudo realizado na década de 70, que foi feito com mães americanas, caucasianas e com bebês que eram amamentados predominantemente na mamadeira com leite artificial. Ou seja, será que a gente consegue então medir, né, esse ganho de peso em bebês amamentados exclusivamente no seio materno com a régua ou com a medida ajustada para o leite artificial? Eu acho que não, né, gente? Até porque o leite materno é aquela fórmula especial que a mãe produz para aquele filho ali, ó, só para ele. Né? Ele tem toda uma composição que é especial para atender as necessidades do seu próprio filho. Ainda mais agora, né, gente, em tempos de Covid-19, é primordial que toda mãe faça um esforço, que toda família dê esse apoio para essa mulher conseguir amamentar. Porque o que tem ali naquele leite é insubstituível. Fórmula nenhuma vai fazer o papel do leite materno em termos nutricionais e imunológicos. Ou seja, o bebê que mama no peito pode ser que ele não consiga atingir os benditos 30, 35 gramas dia. E tá tudo bem.
O leite é bom, o leite é forte, a mãe tem leite, não precisa ficar com aquele receio, com aquele medo de que o leite não está sendo suficiente para o seu bebê. O fonoaudiólogo tem que estar muito atento a isso, inclusive para conseguir, né, dialogar com a equipe e fazer um trabalho sinérgico de todos os membros da equipe falando uma mesma linguagem em prol do aleitamento materno. Dito isso, eu vou falar para vocês também em relação à capacidade gástrica do bebê. Nos primeiros dias de vida, a capacidade gástrica dele é bem limitada e ela vai aumentando devagar, gradualmente, e não de uma vez. Então, no primeiro dia de vida, o bebê mama, em média, de 5 a 7 ml, e no final da primeira semana, é que ele vai conseguir mamar 45 a 60 ml. Então, a mãe não precisa ficar com aquela neurose de que ela não tem leite, ou de que o leite dela não está sendo suficiente, porque, né, com esse contato, com a sucção do bebê na mãe, e com toda a fisiologia da sucção e também da produção do leite, isso vai acontecendo devagar, gradativamente, e a mãe pode ficar tranquila em relação a isso. O peso ele não deve ser um critério isolado e rígido, muito pelo contrário, especialmente naqueles bebezinhos que são limítrofes, tanto em relação à maturidade quanto em relação ao peso. Aqueles bebês que nascem entre 2,5 kg e 3 quilos, ou aqueles bebês que nascem com 37 semanas, 38, incompletas 39, esses bebês às vezes são um pouquinho mais lentos para engrenar no aleitamento, para engrenar no ganho de peso. Mas isso não significa que o processo do aleitamento não esteja acontecendo da melhor forma. Então, fonoaudiólogos, diversos profissionais, têm que ter muita paciência com essa dupla, têm que saber fazer cálculos individualizados em relação ao ganho de peso e tentar fortalecer ao máximo, né, essa confiança na mãe de que o leite dela está sendo suficiente. Outra questão que eu considero importante é que também parece um dogma, né, uma norma universal, de que o bebê ele tem que recuperar o peso ao nascimento com 10 dias de vida. E isso também é revisto para o bebê que mama exclusivamente no seio materno. Por quê? Porque a gente sabe, a literatura traz isso para a gente, que os bebês amamentados exclusivamente no seio materno têm até 21 dias para recuperar o peso. Ou seja, né, não é na primeira semana ou na segunda, ele tem até 3 semanas para isso. Então a gente tem que ter também, né, a consciência de que esse processo ele tem que ser acompanhado individualmente e que a gente tem que avaliar o bebê no todo. E a gente não pode ficar reduzindo, né, tudo que significa o aleitamento materno apenas no peso, e sim em todos os aspectos que envolvem, né, a questão do aleitamento, toda a questão do comportamento do bebê em relação à mãe. Por final, gente, eu quero chamar a atenção para vocês que essa questão do ganho de peso, ela deve ser individualizada, calculada, caso a caso, levando em consideração o peso ao nascimento dele, levando em consideração a idade gestacional. E é claro que eu estou chamando aqui a atenção para bebês que são saudáveis, que tiveram uma adequada condição de vitalidade e que têm tudo para conseguirem aí vencer esse primeiro desafio. Uma última coisa que eu quero chamar a atenção de todos vocês em relação também ao ganho de peso é o cuidado que a gente tem que ter em querer ficar pesando esses bebês antes e depois da mamada. Gente, eu tenho visto assim, olha, muita gente fazendo isso. Tenho visto gente levando, carregando balança para lá e para cá para pesar esses bebês antes e após a mamada e quero não ser a melhor escolha, a melhor conduta. Por quê? Primeiro que as balanças, elas precisam ser de altíssima precisão para pegarem diferenças muito pequenas, de 1 grama, no máximo 5 gramas. E as balanças comuns não fazem isso. Segundo que se você transporta essa balança para lá e para cá, ela pode descalibrar facilmente e isso pode fazer muita diferença na hora de você calcular esse peso. E terceiro, que novamente a gente vai estar reduzindo a nossa atuação somente para a questão do peso. E isso, gente, neurotiza a mãe, neurotiza. Então, assim, ó, muito cuidado com essa estratégia. Antes disso, tente olhar para o bebê e para a mãe como um todo e tente pensar nos aspectos fonoaudiológicos envolvidos nessa dupla. Assim, vocês têm que ter critérios muitíssimo rigorosos, muitíssimo delicados, muitíssimo baseado em evidência científica para a indicação de complementação, para a indicação de bicos artificiais, qualquer que seja ele,
e para frenotomia. Claro que as minhas colegas que depois vão falar, após a minha fala, vão trazer para vocês cada um desses pontinhos, né, para a gente fazer uma amarração, mas eu quero muito chamar a atenção para todos aqui que não indiquem complementação, assim a revelia, ou baseado somente no ganho de peso do bebê. Saiba fazer o cálculo individualizado, saiba considerar esse período diferente da vida do bebê e da mãe, saiba contextualizar as questões fonoaudiológicas, antes de indicar uma complementação, levando em consideração a fisiologia do bebê e levando em consideração o caso como um todo e não preso ao bendito do ganho de peso. Vamos para o desafio 2? O desafio 2, gente, que é uma queixa que eu tenho encontrado assim também muito aqui na minha prática, aqui na universidade, é o bebê que só quer peito. Ah, então a mãe conta assim a história. Viu? Dei mamazinho para ele 15 minutos, mamou bem, dormiu, dali 1 hora e meia, acordou. Dei mamar de novo. Mamou 20 minutos, dali 2 horas, quer mamar de novo. De noite ele acorda para mamar. E o menino fica o dia inteiro pendurado no meu peito. É isso que eu escuto aqui. Mas, gente, vamos considerar o seguinte, né? Esses primeiros 10 dias é um período de adaptação dessa dupla. E hoje em dia nós temos uma mulher que é muito ativa e que a maternidade não é o único papel social que a gente desenvolve, né? A gente é mulher, é mãe, é trabalhadora, é dona de casa, é esposa, é filha. E aí, muitas mulheres idealizam aquela maternidade, acham que sim, ter um neném vai ser a coisa mais fácil do mundo, ou então que ela vai poder continuar com as mesmas atividades que ela tinha anteriormente, que a vida dela não vai mudar em nada. E aí vem aquele serzinho que chega chegando e muda a rotina da vida daquelas pessoas, daquela família de perna para o ar. Ou seja, gente, nós temos que alertar as nossas mães, né, e temos que nos deparar, enquanto fonoaudiólogos, de que o aleitamento materno é um processo multidimensional. Eu tenho aprendido muito aqui na minha equipe interdisciplinar, na equipe, por exemplo, do meu projeto Humanização. Um beijo, pessoal. De que a gente tem que enxergar esses múltiplos papel das mulheres e tem que ajudar ela na superação desse luto do filho idealizado. Que esse bebê que veio é o bebê real, pode ser que aquela maternidade que ela idealizou não se realize e isso acaba sendo um desafio, porque o bebê sente isso e aí caio na segunda questão, que será que o bebê está precisando de peito ou de colo? Por que eu estou falando isso? Porque hoje os especialistas estão dizendo sobre a esterogestação, que é esse período que o bebê ainda precisa, né, de alguns comportamentos, né, que ele se sinta seguro, como se ainda ele estivesse intraútero. Ou seja, os primeiros 3 meses, o bebê ainda se sente muito frágil, ele ainda é extremamente dependente e ele precisa, então, de algumas coisas que sejam, assim, para ele, como se ele estivesse dentro daquele ambiente ainda intrauterino. E no que a gente cai, geralmente? Ou no peito, ou no colo. Então, o que eu tenho dito aqui para os alunos, tenho dito para as mães, e o que eu estou dizendo para vocês é que até o 3º mês de vida, o colo é terapêutico, especialmente nesses primeiros dias que o bebê está em casa, né? Na primeira semana, no primeiro mês, ele precisa muito desse colo. Então, às vezes, ele está resmungando, ele está chorando, ele está insatisfeito, não é pela falta do peito, ou não é porque o teu leite é fraco, ou não é porque você não sabe dar mamar, não é nada disso. Às vezes, o que ele precisa é o quê? É de colo. Colo é terapêutico. Bem, por fim, gente, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da avaliação da sucção. Se você já tentou ver, né, que, poxa, vamos estudar o impacto da família. Estudou, a família está consciente da mudança, ok. Viu essa questão da relação do peito e do colo, também não é isso. O bebê continua chorando. Tá na hora, então, né, especialmente para os outros profissionais de saúde, reconhecerem que chegou a hora da avaliação do fonoaudiólogo. Por quê? Porque o que pode estar acontecendo? Esse bebê, ele pode estar realmente com uma dificuldade de sucção. Pode ser que essa sucção não seja suficiente para tirar esse leite que ele precisa. Então, pode ser, de fato, que esse bebê precise de uma atuação fonoaudiológica diferenciada. E aí, é preciso reconhecer isso, tanto pelo fonoaudiólogo, quanto pelos demais profissionais de saúde. Muitas mães, né, não conhecem a atuação fonoaudiológica com o bebê.
E aí ela fica sem saber, né, se essa questão da sucção vai realmente impactar no aleitamento. E a gente sabe que vai. Então, muitas vezes, o que eu vejo, que é que chega pra gente, é aquela mãe que diz assim, mas ele fica no peito, eu vejo ele mexer a boquinha, eu vejo ele ali sugando um pouco. E o que a gente percebe? Que muitas vezes, quando a gente vai fazer a nossa avaliação específica, esse bebê estava no peito apenas chupetando, que a gente fala, né? Ele fica ali, você acha que ele está mamando, você aplica até alguns protocolos já estabelecidos, como o protocolo de mamada da Unicef, que avalia exteriormente a sucção e não internamente. Então, é preciso a atuação, né, do fonoaudiólogo para realmente perceber se esse bebê está precisando de uma ajuda mais específica ou não. Então, para vocês aí que estão assistindo, vencerem o desafio 2 do bebê que só quer ficar no peito, nos finalmente, depois de todas as questões gerais, a gente precisa olhar para a questão específica da sucção, específica do fonoaudiólogo. E vamos lá para o desafio 3, Vivi. O desafio 3, gente, é uma queixa super comum, que é a bendita mama fissurada. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando a mama da mãe fissura, ela realmente precisa de muita ajuda. E geralmente essa mama ela vai fissurar valendo quando essa mãe vai embora para casa de alta. Muitas vezes, os bebês que nascem de parto cesárea já podem fissurar essa mama do bebê dentro do hospital, porque a mãe está lá, fez o parto cesárea, ainda está submetida, né, aos procedimentos anestésicos, não pode erguer a cabeça, não pode sentar, e o bebê é colocado para mamar e acaba, né, às vezes, machucando essa mama dessa mãe. Ou seja, né, a gente precisa já ter um cuidado especial quando acontece isso dentro do hospital, mas na maior parte dos casos isso vai acontecer quando? Na alta hospitalar. Na hora que essa mãe está em casa, né, que esse bebê vai ter o contato com essa mama, que tem uma pele super sensível, vai provocar dor. E o que eu estou dizendo para vocês é, mesmo que a mãe tenha dor, é preciso que a mãe consiga dar de mamar para esse neném, consiga fazer um esvaziamento dessa mama de forma correta, senão isso vai virar um círculo vicioso e o bebezinho vai ficar, a mãe vai ficar com a mama cheia, o bebê não consegue fazer uma pega correta e não consegue se saciar, não consegue se alimentar adequadamente. E aí a mãe, ao contrário, acha que ela não tem leite. Ela fica preocupada porque ela não vê aquele fluxo saindo, ela não percebe aquilo andando bem. Aí o que ela faz? Dá o complemento. Então, gente, pois o complemento vai virar aquela bola de neve, né? Que a gente não consegue achar onde é que está, né, o fio da meada, e aí a mãe vai provocar, sem querer, o desmame precoce do aleitamento. Por isso, estou chamando a atenção de todos vocês. Tem uma mama fissurada? Esse desafio vai ser vencido com a atuação fonoaudiológica, com a intervenção fonoaudiológica e com esse profissional maravilhoso, né, que trata especificamente dessas questões de sucção. E aí, Vivi, para fechar rapidinho, porque eu estou vendo aqui que eu tenho 2 minutos para terminar de falar, vamos para o caso. Eu trouxe para vocês um caso clínico que aconteceu aqui, que a gente atendeu. Pode passar para o caso, Vivi, por favor? O nosso caso, a gente atendeu ele aqui em Irati, lá na Unicentro, no projeto Cuida Bem. Aliás, pessoal do Cuida Bem, um beijo para vocês também. A gente atendeu esse caso, com a mãe chegou lá para a gente com 13 dias de vida, o bebê tinha 13 dias de vida, com a queixa, dor para amamentar e pouco leite. E aí, quando a gente foi colher a história dessa dupla, o que a mãe contou para a gente? Que o bebezinho tinha nascido a termo, ele era do sexo masculino, ele nasceu de parto natural com 37 semanas de idade gestacional, então naquela idade limítrofe que a gente já comentou, com peso ao nascimento de 2,9 kg, também limítrofe, igual a gente já comentou. E a mãe tinha uma história anterior com aleitamento materno exitosa, ela tinha amamentado exclusivamente a primeira filha, que estava com 6 anos, com bastante facilidade. O que aconteceu? Ela foi na primeira consulta da puericultura, no 10º dia de vida, geralmente acontece assim, né? E aí a equipe recebeu ela lá e foi pesar esse neném. E adivinha, ele não tinha conseguido chegar nos benditos 2.900 gramas, que seria o peso dele ao nascimento, ele pesou 2.800.
E aí o profissional que atendeu essa mãe falou assim para ela, olha, isso aqui aconteceu, tá errado, teu bebê não tá bem, teu bebê não conseguiu ganhar o peso que ele devia ter ganhado até hoje, e eu tenho 2 motivos para te dizer por que isso não aconteceu. Primeiro, porque provavelmente você não tem leite, e segundo, porque provavelmente o seu bebê tem a língua presa. E aí a gente viu, né, que o bebê tinha sido atendido muito bem pela equipe aqui na Santa Casa, aqui na nossa queridíssima Santa Casa, um beijão, Karina, tinha feito o teste da linguinha, tinha tido lógico, estava tudo bem na alta, foi embora para casa bem. E aí a mãe narrou isso para o profissional falou, não, provavelmente então, né, o bebê tem a língua presa, põe ele aqui. Gente, a mãe colocou o neném na maca e ali mesmo no ambulatório, no seco, foi feita uma frenotomia. O que a mãe contou pra gente? Que ela foi embora para casa, que o bebê começou a morder a mama dela, que ele começou a ficar irritado, começou a ficar choroso, que ela começou a ficar com muita dor para amamentar, e ela viu que ela realmente tinha pouco leite, porque o leite não saía. Então, ela estava dando razão àquele profissional que disse que o leite dela, que ela não tinha leite. Gente, na avaliação, nós vimos que ela tinha 3 grandes fissuras numa mama e 2 fissuras na outra, que o bebê estava com frênulo. Aliás, a gente não pode dizer se era ou não curto, mas assim, no momento normal, né? Mas tinha a avaliação da fono que tinha dito que era normal. E aí ele estava com um padrão mordedor bastante intenso, né? O que possivelmente estava provocando essa fissura na mama. Ou seja, gente, um bebê que estava indo bem, que estava, assim, na sua história boa com o aleitamento, que estava, né? A dupla estava indo bem, a mãe segura. Foi provocada aí uma iatrogenia, né, em função de uma má conduta e em função da falta, né, do fonoaudiólogo nessa equipe. Se tivesse o fonoaudiólogo nessa equipe, essa história não teria chegado onde chegou. Mas aí a mãe com a gente ali, em 3 dias, claro, né, no momento a gente passou para ela a questão da ordenha de alívio, né, para já ela perceber que ela tinha, e era muito leite, né, gente, ao contrário da questão da falta de leite, ela tinha muito leite. Ela tinha passado pelo processo da pojadura, o leite, a mama dela estava cheia, o bebê não estava fazendo esvaziamento, por isso que ela tinha muita dor e o bebê não conseguia fazer uma boa pega. Além disso, ele tinha um padrão mordedor. Então, nós entramos com todas as intervenções, eu não pretendo falar de técnica aqui, mas nós tratamos as fissuras, nós ensinamos ela a fazer o ordenha de alívio, fizemos a reabilitação do padrão de sucção, orientamos ela como é que ela tinha que fazer toda vez que ela fosse colocar esse bebê. Ela voltou com a gente em 3 dias, com já as fissuras bem saradas, já bem reabilitadas, um padrão de sucção bem melhor, assim, já praticamente adequado. Marcamos um retorno com 10 dias e aí essa dupla voltou a mamar. Ela, na verdade, não tinha queixa nenhuma mais quando ela voltou com a gente com 10 dias. Ela voltou única e exclusivamente, gente, para agradecer a atuação fonoaudiológica que possibilitou a ela voltar a amamentar. Então, fica aqui a minha mensagem final para vocês, do quão é importante a sinergia da atuação de todos os profissionais. Todos nós somos importantíssimos para esse processo do aleitamento materno acontecer de forma exclusiva, porém, existem questões que são inerentes ao fonoaudiólogo e que nós devemos, sim, estar junto com essas duplas em todos os momentos, junto com a equipe de saúde. Quero deixar o meu beijo especial às minhas colegas queridíssimas, todas douradíssimas, e um beijo maior para Vivi, que é essa pessoa iluminada, dourada, que possibilitou esse nosso encontro. Obrigada, gente. Nossa, linda. Linda é você. Muito obrigada, imagina. Acho que nem todo mundo acha que eu sou muito dourada. Mas, minha querida, muito obrigada pela sua contribuição. Uma das coisas que a gente vê é que as mães, principalmente, elas recebem a alta e aí elas passam a dificuldade da primeira semana, né? As primeiras semanas são difíceis, são importantes, o acompanhamento, principalmente se elas não tiveram aquela avaliação do fono logo na maternidade, né? Então, se ele não teve avaliação, as orientações, a adequação logo de início, as mães na primeira semana realmente elas tendem a sofrer um pouco mais. E acho que foi super importante você falar sobre esses desafios. E ao final a gente vai debater isso, certo, isso aí, pessoal? Isso aí. E agora
Vamos chamar a próxima palestrante, a minha amiga querida Rita Lopes. É que eu só tenho amigos, gente. A gente pode trabalhar com amigos, é a melhor coisa da vida, né? E aí a gente tem a querida Rita Lopes, que ela é fonoaudióloga formada pela PUC de São Paulo, especialista em motricidade orofacial, mestre em Saúde da Comunicação Humana pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, coordenadora do curso de pós-graduação, especialização em fonoaudiologia neonatal e pediátrica pela Fonoaudiólogo, professora convidada da pós-graduação em fonoaudiologia hospitalar e de estagia da UVA, coordenadora da pós-graduação em motricidade orofacial como professora convidada em aprimoramentos e pós-graduações na área de fonoaudiologia e odontologia pelo Brasil. Atua em fonoaudiologia hospitalar desde 97, na área de UTI, neonatal, pediátrica e maternidade. Minha querida está com a palavra agora. Olá. Muito obrigada. Vamos lá. E vamos tocar a nossa iniciativa Fonoaudiologia Dourada. Isso aí. Esse grupo Fonoaudiologia Dourada nasceu num bate-papo comigo e com a Vivi. A Vivi iniciando esse mundo digital. E eu falando para ela, Vivi, a gente precisa fazer alguma coisa sobre o aleitamento materno. Vamos fazer, Vivi, vamos. É isso aí, né? Marques Dourada produziu esse evento lindo e convidou a todas nós, professoras, uma gratidão imensa por estar aqui nesse grupo Dourada, realmente, né? E cabe, então, a mim falar sobre o frênulo lingual em bebês. O frênulo lingual em bebês, cabe, né, ressaltar que todo profissional, todo fonoaudiólogo que trabalha em neonatologia, sempre, né, nós sempre estivemos na atuação do aleitamento para quem atua na área da neonatologia, seja na UTI neonatal, nas maternidades dos hospitais. Dentro das maternidades, cabe dizer a importância, né, do profissional fonoaudiólogo para essa avaliação do bebê no desempenho do aleitamento materno. Então, a importância cada vez maior, né, nesse papel do fonoaudiólogo dentro das maternidades. Porque dentro das maternidades, o fonoaudiólogo está inserido na equipe interdisciplinar, com a enfermagem, com o médico neonatologista, com o pediatra, para que a gente possa ratificar a alta dessa díade, né, mamãe e bebê para casa. Então, no nosso dia a dia, dentro da maternidade, a gente vê muito isso. A gente entra no ALCOM, né, no alojamento conjunto, conversa com a mãe e avalia o desempenho da sucção desse bebê e minimiza as dúvidas da mãe também em relação à mamada. Então, cabe ressaltar a nossa importância, né, nessa possibilidade de atuação, seja dentro da maternidade, no consultório, em clínica e até na consultoria de aleitamento materno. O papel do fonoaudiólogo avaliando o comportamento, né, o desempenho da sucção do bebê e avaliando o comportamento da mamada, dia de mãe-bebê. Então, agora vamos olhar um pouquinho o que, né, a gente tem aí para dizer sobre o frênulo lingual em bebês. Desde 20 de junho de 2014, a fonoaudiologia foi brindada pelo teste da linguinha. Então, o teste da linguinha, ele nasceu de uma pesquisa da professora doutora Roberta Martinelli e ele trouxe, né, para a fonoaudiologia muitas discussões. E a partir desta lei de 20 de junho de 2014, nós tivemos aí grandes mudanças, né, nesse cenário da avaliação do desempenho da mamada. Porque a gente foi entendendo que o bebê
bebê, ele pode ter sim, né, esse impedimento anatômico. Pode trocar, Vivi? Pode trocar a imagem. Acho que dá para ir trocando. Isso, né? Então, a gente foi percebendo a importância, né, cada vez mais de todos os profissionais da saúde identificarem esse impedimento anatômico da língua. No entanto, o teste da linguinha veio, né, em 2014, trazendo, né, essa diretriz, que todo profissional da saúde ele podia fazer, né, e pode fazer a avaliação, a inspeção oral, para ver se o bebê tem ou não tem alguma alteração anatômica que possa trazer prejuízos para o desempenho da sucção. Então, vale lembrar, e agora pensar na anatomia. A língua é um órgão que participa das funções sucção, deglutição, mastigação e fala. A face inferior da língua, a parte ventral da língua, ela apresenta uma prega de membrana mucosa que fica conectada ao soalho da boca e apresenta diferentes características, umas mais largas, umas mais espessas, mais finas, mais delgadas, e que nós chamamos de frênulo lingual. Então, vários autores vêm, né, estudando sobre a interferência do frênulo lingual no desempenho das funções orais. Pode passar, Vivi? Pode passar. A gente consegue isso, ir rolando. Então, cabe a gente observar que a língua ela tem, né, um importante papel de força motriz para o desenvolvimento da cavidade oral. E a língua dentro da cavidade oral, ela vai sim estimular o crescimento e desenvolvimento crâniofacial do bebê e do indivíduo como um todo, durante toda a vida. Por isso que a língua ela é um órgão, né, que ela participa ativamente de todo o desenvolvimento, seja horizontal ou vertical da face. E a importância, né, dela como uma força motriz para o bebezinho, logo após o nascimento, nesse desempenho harmonioso da sucção. Depois o bebê, quando ele começa a introdução alimentar, ele vai novamente tendo uma função mais ativa até da língua em alguns ensaios mastigatórios, no apertamento do alimento contra os rodetes gengivais. E realmente, quando ele tem o primeiro elemento dentário, ele tem uma dimensão vertical dentro da boca aumentada e vai fazer a continuação desses ensaios mastigatórios, né, para função mastigação, fala e deglutição. E a língua, ela está inserida durante todo esse processo de crescimento, ela faz parte dessa força motriz, né? Pode passar, Vivi. Então, dentro, né, dessa avaliação do frênulo alterado, né, nós encontramos diferentes tipos, né, anatômicos de língua. Então, o frênulo lingual, cada um de nós temos uma característica. Por quê? Nós nascemos com esse frênulo, lá na fase embrionária, essa membrana de mucosa, ela direciona a língua para o crescimento, para que a língua não saia da posição para direcionar o crescimento da face. E durante o processo embrionário, nós passamos pelo processo de apoptose, que é a reabsorção deste frênulo, né? Dessa fibra de mucosa, de membrana de mucosa. No entanto, cada um de nós vamos ter a nossa característica de frênulo. E muitos bebês podem apresentar essa língua com este impedimento anatômico, que nós vamos chamar de anquiloglossia. Acho que dá para rolar, Vivi, o próximo. Então, a diversidade, né, das características anatômicas é que formam a alteração no frênulo lingual, o que nós chamamos de anquiloglossia. Então, nos bebês, na maternidade, a gente faz a avaliação do frênulo lingual, ou o teste da linguinha, mais chamado, né, comumente chamado. E nós observamos a inspeção anatômica. Todo
profissional da saúde tem o direito de aplicar, né, este teste para que seja realizado a inspeção anatômica. E cabe o fonoaudiólogo avaliar, então, o desempenho da sucção. Qual é o comportamento da sucção desta linguinha, seja no peito da mãe, ou se a gente observa que há um impedimento anatômico durante a sucção não nutritiva. Pode passar, Vivi. E aqui, só para ilustrar, tipos, né, diferentes de frênulos encontrados no nosso dia a dia dentro da maternidade, ou no consultório, ou nas clínicas, tá? Nós temos diferentes tipos de frênulo lingual, porque cada um tem a sua característica anatômica. Um com maior impedimento ou nenhum impedimento anatômico. Ritinha, posso falar só uma coisa? Você está cortando o teu queixo. Tá. Melhorou? Isso, agora ficou mais bonita. Tá ótimo, amiga. Aqui, eu acho de extrema importância, e eu coloquei essas 4 bolinhas para que a gente possa pensar juntos, né? Sobre o aspecto visual, a mobilidade, a função da língua e a espessura desse frênulo durante a palpação. Porque muitas vezes a gente, só de olhar a linguinha, como a gente viu no slide acima, a gente já fala, existe alguma coisa diferente nessa linguinha. Então, o aspecto visual realmente é o primeiro item que chama a atenção do pai, dos pais ou do profissional da saúde que está fazendo essa inspeção oral ou a aplicação desse teste, né, da linguinha. Então, em seguida, a gente vê a mobilidade na movimentação realmente durante o choro, é o momento que a gente mais observa, que muitas vezes a musculatura transversa da língua, ela se eleva, mas o ápice, a ponta da língua, fica rebaixada. E durante a função, né? Então, aí o profissional fonoaudiólogo, ele avalia a função do bebê naquela mamada e identifica que muitas vezes o bebê, ele executa a força funcional dele, da língua, só com a parte anterior. Ele tem uma tendência a trazer a força para a região muito mais ao redor do orbicular da boca, para risório, do que efetivamente a movimentação da musculatura intrínseca como um todo da língua. E a espessura, quando a gente calça a luva e faz a identificação durante a avaliação, né, do frênulo lingual, nós percebemos que existe uma alteração anatômica, porque há uma limitação, ela pode ser sentida na ponta do dedo indicador, realmente, nessa palpação. Pode passar, Vivi. Um pouquinho mais abaixo nesse slide, Vivi, tem uma informação, que é abaixo do outro slide, Vivi, abaixo do outro slide. Não, sobe, isso. Para lembrar que desde 2014 a gente tem várias publicações a respeito da avaliação do frênulo lingual em bebês, né? Aqui no Brasil, nós temos 2 protocolos de avaliação do frênulo lingual para bebês, que é o protocolo de Martinelli e o protocolo Bristol, né? Ambos buscam a inspeção oral, tá? A inspeção visual deste frênulo lingual em bebês. Cabe, então, ressaltar que, a partir do momento que é o profissional fonoaudiólogo que faz essa avaliação, nós temos um a mais, na verdade, né? Porque aí a gente faz a inspeção visual do frênulo e já faz a avaliação, nós já fazemos a avaliação da sucção. Pode passar, viu? Pode passar. Então, o que é esse frênulo alterado, né? Eu já disse que ele tem diversas características, mas a odontologia, principalmente, classifica como anquiloglosia, que é uma anomalia congênita, que ocorre quando uma pequena porção desse tecido embrionário deveria ter sofrido uma apoptose durante a sua fase de desenvolvimento, lá na vida intrauterina. E cabe ressaltar novamente que
né, membrana de mucosa, essa fibra, ela tem o seu papel, né, de direcionar o desenvolvimento da língua na fase intrauterina. E ela vai sofrer esse processo de apoptose. E cada um de nós vamos ter um frênulo diferente, a característica individual de cada um, assim como a cor dos olhos, a cor do cabelo, o jeito do nariz do papai, a boquinha da mamãe. A gente vai ter a característica do frênulo lingual também. Pode passar. Acho que dá para rolar, viu? Então, o olhar da equipe, ele é muito importante. Eu acredito muito que o frênulo lingual, ele deve ser tratado em equipe, né? Por isso que a nossa amiga, a Cris Fujinaga, falou, o aleitamento materno, ele é transversal. O trabalho do manejo do aleitamento materno, ele é inerente a qualquer profissional da saúde ou indivíduo interessado em manter, né, a importância do aleitamento materno e esse leite padrão ouro. E a gente sabe, sim, né, que a estrutura anatômica alterada, ela altera a função da sucção, ela traz um desmame, ela pode trazer um desmame precoce nesse segmento do aleitamento materno, ela pode ocasionar perda de peso e ela pode ocasionar pouco estímulo para o desenvolvimento crânio-facial. Porque se eu tenho uma língua que ela fica a maior parte do tempo presa ao soalho da boca, ela não vai ser, a língua não vai ser aquela força motriz para estimular o desenvolvimento crânio-facial como um todo. Pode passar, viu? Então, aqui, nós temos sinais e sintomas no bebê, além da visualização anatômica. Isso é muito importante a gente pensar. Quando a gente trabalha em prol do aleitamento materno, e eu identifico um frênulo lingual alterado, eu tenho que pensar em dois caminhos. Muitas vezes nós falamos e a gente ouve, ai, esse bebê está mordendo a minha mama, eu estou com a minha mama fissurada, eu não estou conseguindo dar de mamar, eu sinto o bebê apertar demais a minha mama, o que será que o bebê tem a língua presa? Muitas vezes, né? Nós somos procuradas pelas famílias, pelas mães, com a indicação, vem avaliar meu bebê, porque eu acho que ele tem a língua presa, porque ele me morde demais, tem muito estalo, ele estala a linguinha na hora que ele começa a mamar, ele tem mamadas curtas, mas não é só isso que acontece, né? Na verdade, a gente tem que pensar por dois caminhos, sinais e sintomas no bebê. Além de grupos de sucções reduzidas, muitas vezes a gente identifica assim, esse bebê, ele pode ter essa linguinha presa, ele pode ter essa linguinha, né, a gente chama de anquiloglossia moderada, que ele consegue até sugar. O desempenho efetivo daquela mamada fica complicado, porque ele não tem força suficiente para manter grupos de sucções, grandes grupos de sucções. Eles têm mamadas mais reduzidas, grupos de sucções reduzidos. São bebês que têm maior irritabilidade, sono muito desconfortável, porque, na verdade, eles cansam, eles sugam um pouquinho, por conta desse impedimento anatômico, eles não conseguem fazer grupos de sucções e uma mamada efetiva, então eles se tornam bebês com um sono muito menor em tempo, em relação ao tempo, porque não dá tempo de ter saciedade para que ele faça um soninho mais prolongado. Bebês com frênulo alterado podem ter risco de hipoglicemia, porque eles mamam, tá? Eles mamam, só que eles se cansam, então eles não fazem grupos de sucções para extrair da mama da mãe um volume grande de leite, e eles podem apresentar o risco de hipoglicemia. Também podem, né, pelo impedimento anatômico, não conseguir fazer uma pega efetiva, não conseguem muitas vezes fazer realmente um movimento de língua adequado para uma pressão intraoral. Então, eles podem deglutir mais ar e ter mais episódios de eructação. Eles podem ser bebês que arrotam mais. E os sinais de alteração do frênulo lingual na mãe? Rola um pouquinho, Vivi, para a gente avaliar, para a gente poder ler. Os sinais
Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Isso. Mais um pouquinho, Vivi. Os sinais de alteração do frênulo lingual na mãe é o desconforto. Acho que você voltou. Acho que você voltou, viu? Isso. Então, os sinais de alteração do frênulo lingual na mãe são o desconforto, fissuras e as mordeduras que elas referem para a gente. Só que, no entanto, não significa, né, que as mordeduras que os bebês apresentam, às vezes, ao redor do mamilo da mãe, a fissura, seja ele só única e exclusiva a culpa do frênulo lingual. Muitas vezes é um desajuste, às vezes na pega, na postura que a mãe está na organização desse bebê no peito. E ele pode apresentar também, tá? Vamos descer, Vivi? Acho que dá para a gente descendo. Isso. E até a baixa produção de leite. Acho que dá para a gente minimizar, Vivi. Acho que se você minimizar o slide... Deixa eu ver. O que vocês colocaram no... Isso. Não tô conseguindo, não. Pronto, tá bom. Eu não tô conseguindo, não. Tá bom, não tem problema. Então, cabe lembrar, né, e trazer essa ressalva que a avaliação do frênulo lingual, a lei diz que ela deve ser realizada na maternidade, dentro das 48 horas que o bebê está dentro da maternidade. Mas existe uma ressalva, né, que eu acho que é de grande importância depois, que a gente até discuta na nossa mesa redonda. Dentro da maternidade, o bebê consegue, mesmo aquele bebê que tem um frênulo alterado, ele consegue sugar, porque dentro desse período de 48 horas de vida dentro da maternidade, o bebê ele está acordando para as funções, né? Ele está acordando para a vida. Então, ele consegue fazer as mamadas, porque são grupos de sucções pequenos realmente dentro desse período de 48 horas. Muitos artigos, né, na literatura científica mostram que os bebês eles vão acordando para a fome a partir das 24 horas pós-parto. E de 24 a 48 horas, o volume de extração de leite da mama da mãe é em torno de 7 a 15, 20 ml, que é o volume gástrico do bebê nas primeiras horas de vida. Então, lá dentro da maternidade, muitas vezes, quando eu faço o teste, né, a avaliação do teste da linguinha, a avaliação do frênulo lingual, as mães dizem para mim, mas puxa, fono, você está me dizendo que ele tem essa linguinha, eu estou visualizando junto com você essa linguinha alterada, mas ele está conseguindo sugar no meu peito. E o que eu faço agora? Então, eu deixo para as famílias um encaminhamento para o reteste, para que esse bebê seja acompanhado e converso com essa mãe sobre todas as questões que possam trazer um prejuízo para o aleitamento materno. Então, que ela pode ter uma baixa produção de leite, o bebê pode realmente ficar mais irritado, mais choroso, com dificuldade no desempenho da sucção para ficar mais tempo no peito dela, para que a mamada seja efetiva. E ela vai lembrar de todas essas informações que também estão escritas naquele documento, na avaliação. Então, quando esse bebê é realizado o teste da linguinha dentro da maternidade, não é só ir lá e carimbar que o bebê apresenta um frênulo alterado ou um frênulo normal. Mas o importante é esse setting mesmo, né? Eu falo que é um setting terapêutico ali, dentro do alojamento conjunto. Porque eles apresentam, às vezes, ao redor do mamilo da mãe, a fissura e o desconforto, que ela pode ter uma baixa produção de leite, o bebê pode realmente ficar mais irritado, mais choroso, com dificuldade
no desempenho da sucção para ficar mais tempo no peito dela, para que a mamada seja efetiva. Lembrar de todas essas informações que também estão escritas naquele documento, na avaliação. Então, quando eu avalio esse bebê, né, que é realizado o teste da linguinha dentro da maternidade, não é só ir lá e carimbar que o bebê apresenta um frênulo alterado ou um frênulo normal. Mas o importante é esse setting mesmo, né? Eu falo que é um setting terapêutico ali, dentro do alojamento conjunto. Porque é abordar a família e já falar sobre o manejo do aleitamento materno e as dificuldades do manejo do aleitamento materno. Para que na primeira dificuldade, já em casa, ela lembre que pode vir a ser aquela linguinha que o profissional, seja o fonoaudiólogo, o enfermeiro ou o médico, que estava alterando, para que esse aleitamento materno não seja perdido, para que não entre uma fórmula láctea, para que se mantenha o padrão ouro desse leite materno. Acho que é isso, Vivi. Obrigada à nossa fonoaudiologia dourada. Ah, minha querida. Vou encerrar aqui, pessoal. Eu tô aqui com o pessoal do Instagram também, tô publicando ali para o pessoal ver também. Certo? Porque tem gente que não conseguiu acessar, né? No Facebook, eu não tenho conta no Facebook, aí eu estou transmitindo também no Instagram para as pessoas. Eu também continuei aqui trabalhando nos bastidores para avisar a todos. Isso, a gente está nos bastidores trabalhando para avisar, né? Mas o que importa é que a nossa fonoaudiologia dourada está acontecendo. Estamos com 400 pessoas online, né? E estamos caminhando. Esse é o objetivo. Levar informação. É isso aí, minha amiga. O objetivo é esse, a gente levar informação fidedigna e como a presença do fonoaudiólogo é essencial nas maternidades, é essencial para auxiliar as mamães. 430 agora, a Sheila tá falando. É isso aí, que bom, né? Que bom. Ó, não adiantou hackear o canal, tá dando certo do mesmo jeito. Né? Então, vamos tocar. E